Fala galera, salve, salve. Domingueira, tô indo no escritório ali, começando a saga de vídeos assim, do nada, dentro do carro. Mas tem que ser assim. Pensei, cara, ou eu começo isso, ou se eu for esperar pra ficar tudo perfeito, não vou começar nunca. Enfim, sem gimbal, sem nada, cara, só na coragem mesmo. Celular aqui gravando e vamos pra cima. Hoje a gente tá querendo contratar um gestor de tráfego. Vou tentar gravar essa reunião com o gestor pra vocês aí. Bora lá. Tá, pessoal, cheguei aqui agora no escritório. A gente marcou às 11 horas com o gestor e ele já chegou às 10 e... chegou antes, né? Ou seja, o primeiro quesito, que seria a questão de pontualidade, ele já passou. O cara já tá sendo avaliado, irmão. Já começa a avaliação desse quesito. Questão de pontualidade, se a pessoa é pontual. Vamos lá. Trocar uma ideia com o cara, saber qual que é a dele. Bom dia, senhores. Bom dia. Você é o Alisson? E aí, como é que tá? Bom, e você? Tranquilo? E aí, meu sócio? Boa. Boa. Bora lá conversar? Assassinando com o dengue aí. Melhorando agora, cara. Alisson, tu me permite gravar a reunião, cara? Tem algum problema? Não, pode ficar tudo. De boa? Beleza. Uma cultura que o que não é documentado não foi feito. Então a gente é bastante incisivo e meticuloso no publicar. Todo mundo, dependente. E galera, nessa reunião eu fiquei mais calado, mais quieto na minha, analisando a reunião, já que meu sócio ele já havia começado a reunião antes de eu chegar. O Alisson aparentou ser um profissional de qualidade, tem um domínio nas ferramentas que a gente precisa ali, que são as principais, Meta Ads e Google Ads, e que tem bastante conhecimento e domínio ali na área, né? Então eu fiquei mais quieto na minha, fazendo perguntas pontuais, fazendo anotações. Lembrando também que esse processo de admissão de novas pessoas é um processo que a gente está aprendendo, né? Tudo isso é muito novo pra gente. Então a gente já procura ser mais eficiente e demorar menos nessas reuniões de contratação de pessoas. A gente precisa ser mais direto ao ponto, fazer perguntas essenciais, que é a pessoa que vai ocupar aquela vaga precisa saber, para que nossas reuniões não passem ali de 30 minutos quanto a isso. Óbvio, a gente precisa conhecer bem as pessoas que a gente está colocando dentro da nossa equipe, por isso a importância de ter um processo bem definido com perguntas pontuais, perguntas essas que vão dizer muito sobre a pessoa que está sendo contratada ali. Mas foi bom, que eu passo em segurança da boa do cara. E aí, tu gostou dele? Cara, ele parece ter potencial, entendeu? E assim, gostar, a gente só pode afirmar depois que estiver convivendo, entendeu? Saber se a pessoa de fato encaixa as ideias e tudo. Mas parece uma pessoa boa. Cara, porque a gente precisa disso. Aí, tipo assim, como eu te falei, foi uma aposta. Tem 7 anos, gosta de ler, tem empresa de energia solar, isso aí, ok, né? Você trabalhou no telemarketing, não, cara? Quer voltar para o rumo de tráfego local. Ok. A gente tem uma social media na vida. Não tem veículo próprio, não tem filhos, nível de escolaridade superior. Não sei se é solteiro, nem namora, nem casado. Mora na Zona Sul, mora de aluguel aparentemente. Trabalhou com o Natan, né? Natan é fera. Cara, a gente só precisa ser mais objetivo nisso aí, velho. Porque como a gente tá contratando agora, a gente não pode ficar... Olha, eu cheguei aqui, era 10h55. Primeira coisa que eu avaliei, ele é pontual. Ele é pra caralho. Entendeu? Ele chegou Então, antes. Quer dizer, chegou antes. Eu tô gravando vídeo aqui pra começar a postar no YouTube, né? Vou começar a postar vídeo no meu canal. E a primeira coisa que eu falei foi que vamos avaliar se o cara é pontual. E aí eu olhei pra câmera e ele já tava aqui, olhei na câmera, né? Aí eu falei, pô, o cara é pontual, chegou antes da hora e tal, que é o que eu faria, entendeu? Se eu fosse pra uma entrevista também. E aí, pô, a gente precisa ser mais objetivo. No que quesito? A gente precisa ter perguntas técnicas, que é o que tu fez, tu explicou a rotina para ele, mas precisa explicar a rotina de maneira mais rápida. A gente precisa encurtar o tempo, porque a gente ficou mais de 1 hora com ele, pô. E quando a gente começar a contratar gente, vai ser muita gente. E tu já sabe como é que é as coisas, pô. A gente
fala pro cara e tal, nosso plano de ação e tudo, mas depois a gente pode ter uma grande chance de se decepcionar com as pessoas. Tem que ser mais direto nessas calls, bicho. Eu vejo que tu se empolga, é legal isso aí, mas a gente tem que ser mais direto com o cara. Perdão. Não, pô, perdão não. Que é isso? Nós estamos aprendendo junto com você. A gente tem que ser. A gente tem que ser objetivo nessas questões também de entender sobre a vida do cara, porque a gente está contratando a pessoa, ele não sabe quem está botando aqui para dentro. Não precisa de recomendação dos outros. Bom, galera, finalizamos aqui a reunião com o gestor. A gente fez um alinhamento, um breve alinhamento depois que o gestor foi embora, a gente conversou um pouco. Pareceu uma pessoa muito promissora. Então, o alinhamento que a gente fez rapidamente, como a gente está começando esse processo agora de estar contratando pessoas novas, e a gente vê essa necessidade de estar contratando muitas pessoas futuramente, a gente precisa de um processo que valorize o nosso tempo. A gente não pode perder muito tempo conversando com as pessoas, porque o nosso tempo é valioso. Enquanto a gente está conversando, numa entrevista, entendendo aquela pessoa, a gente poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas para o nosso negócio, né? E você tem que lembrar que não necessariamente a sua taxa de assertividade quanto às pessoas que vão entrar no teu negócio é 100%, né? Então pode ser que essa pessoa ela não vá fazer parte do teu projeto por muito tempo, né? Então foi ali digamos que uma perda de tempo, e aí você vai ter que contratar outra pessoa, todo aquele processo de entrada novamente de novos funcionários. Então a gente tem que valorizar o nosso tempo não pode ser gasto de qualquer maneira, a gente tem que ter um processo bem definido quanto a isso e cumprir esse processo, né? Óbvio, nós não somos robô para estar seguindo sempre uma linha editorial. Você pode fazer algumas voltas e isso e aquilo, mas sempre com foco em eficiência. Olhar o seu tempo ali, o tempo que você está gastando para fazer determinadas ações dentro do teu negócio, né? Então quando você tem um controle do tempo, cara, quando você começa a metrificar seu tempo, as coisas que você está perdendo tempo, você começa a ver de fato que faz sentido ou não gastar tempo. Vou almoçar, porque às 3 horas a gente tem uma reunião com outra pessoa, pretende fazer parte da equipe também, na vaga, na função de copyright. E bom, pessoal, na reunião com a Copyright eu perguntei se poderia filmar a nossa reunião e eu percebi que ela ficou um pouco desconfortável quanto a isso. Então, para preservar a imagem e tudo, tá toda a imagem desfocada. Em relação ao feedback que eu posso passar, é que de fato a Copyright Júnior, quando eu estava conversando com a gente, tinha 20 dias que estava estudando a área, mas por conta de ser uma indicação de uma pessoa que já atua na área, já é uma pessoa sênior na área de copyright, dizia que as qualidades dela é que ela tem bastante, entre aspas, querência, que é um dos indicadores que as pessoas que trabalham com a gente precisam ter, ou seja, ter essa gana de querer aprender, de sair da situação que está atual e evoluir em conjunto com a equipe. Então, ela apresentou esses indicativos e a gente sim está estipulando em dar uma oportunidade para ela, obviamente, ali dentro de um mês, uma janela avaliativa para que a gente consiga analisar se de fato vai ter uma compatibilidade dela na equipe ou não. 5 horas da tarde, todo mundo não, parte da equipe aqui no escritório. E agora, depois da call que a gente teve com o gestor, a gente vai ter outra reunião com ele agora, para confirmar os resultados que ele falou, tudo que ele falou, saber se de fato é tudo isso mesmo. E vamos fazer essa reuniãozinha só para terminar o alinhamento. Por padrão, a gente está aplicando aqui que todas as reuniões a gente está gravando essas reuniões aqui agora, centralizando tudo em um e-mail único para que a gente possa revisar essas reuniões posteriormente, para tanto melhorar nós mesmos, né, a nossa própria equipe, quanto poder analisar melhor as pessoas. É igual o meu do Thiago Martins lá, é bem parecido. Obrigadão aí pelo seu tempo, viu? Cara, é o seguinte, tipo assim, o impeditivo para ele é essa questão do presencial, entendeu? Aí a gente precisa ver aí, precisa alinhar também quanto a isso aí. Fala galera, bem, estamos aqui na academia, já é outro dia.
Aqui já é segunda-feira, 1h da tarde, a gente está conseguindo treinar nesse momento. É muito importante cuidar da saúde, tá? Mas no mais, o dia está sendo bastante produtivo. A gente conseguiu produzir bastante pela manhã de hoje. A gente conseguiu fazer alguns alinhamentos com a equipe, com o meu sócio. A gente tenta sempre resolver todos os problemas operacionais, todas as situações operacionais do cliente pela manhã, né? Bater a nossa daily. Todo dia a gente tem uma reunião para alinhar o que o time vai fazer, né? A daily basicamente ela funciona da seguinte maneira: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu tiver algum impedimento com a atividade que eu fiz ontem, né? Então a daily ela funciona dessa seguinte maneira. E é isso, a finalidade é que seja rápida e a gente já começa a produzir. Então, essa manhã a gente conseguiu produzir bastante. Com isso, vamos lá, vamos agora terminar aqui o treino. 1h08 da tarde. Já vou para a reunião porque eu quero treinar e fazer um cardio, breve cardio ali na esteira. E é isso. Valeu, pessoal, tamo junto. Aí, galera, finalmente almoçando, 2h30 da tarde. Após a reunião. É pra vocês que eu vou comer, não tem muito segredo, é arroz, carne e feijão, tá? Feijãozinho com calabresa e tempero. Aqui pouca gente vai conhecer, né? Isso aqui é a famosa cajuína, bebida tipicamente nordestina, principalmente aqui do Piauí, da região do Piauí, tá? O pessoal do Ceará fala muito que é deles, mas a cajuína é nossa. Valeu? Cajuína boa aqui do Piauí. Agora estamos aqui no processo de organização do ClickUp, onde a gente já tem um ClickUp funcional, só que a gente vai deixar ele mais funcional ainda, de maneira otimizada e eficiente, em uma outra conta do ClickUp, onde a gente vai ter um acesso único, pago, e todos os outros membros serão convidados. Assim a gente consegue poupar dinheiro e trabalhar de forma eficiente. Então os gestores da operação vão ter acesso à conta que será pago e os colaboradores vão trabalhar como convidados. A gente consegue manter um trabalho eficiente, que não custa muito caro e que a gente consegue administrar tempo, consegue administrar tudo. E bom, galera, basicamente o vídeo foi esse. Foi um vídeo que acabou ficando um pouco longo e aqui já é terminando o vídeo e começando outro vídeo para vocês. Eu sei que eu não gravei muito, eu tô aprendendo ainda, não gravei muitas coisas técnicas, esqueci muito de gravar na segunda-feira, de introduzir lá a equipe para vocês, de conversar um pouco, mostrar um pouco a resenha, mas é isso, eu tô aprendendo. No domingo e na segunda foi basicamente bem rápido. Aí, claro, né, não se esquece, né, de se inscrever aqui para estar ajudando a gente, dar aquele like. Comenta aqui o que é que você achou, se você tem alguma dica que possa agregar a gente, tá? Se eu ver que a gente está conseguindo criar um senso de comunidade, a gente cria um grupo de networking de empreendedores digital, para a gente estar tendo essa experiência muito legal, essa troca de experiência de pessoas que já são mais experientes, pessoas que estão começando, né, para estar tendo essa troca e estar ajudando mutuamente todo mundo, beleza? Então tamo junto, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro próximo vídeo já, beleza? Tá ajudando bastante.